FM. Meio-dia e 54 minutos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa programação. Você que está chegando agora através do nosso Facebook. Como já anunciamos desde a semana passada e também hoje, já desde quando nós abrimos o programa, estamos recebendo aqui os advogados do escritório Guedes e Lucena Advocacia, a doutora Enilce Guedes e também o doutor Nixon Lucena, para a gente tratar sobre benefícios previdenciários. Mas antes de falarmos aí com os nossos convidados, quero convidar você que está ouvindo a nossa programação, curtindo também aí através do Facebook, vai compartilhando. Esse tema é um tema que muita gente se interessa, então com certeza um amigo seu, um parente, vai se beneficiar com o nosso bate-papo de hoje. Já vai compartilhando aí nas redes sociais, tá bom? Doutora Enilce Guedes, doutor Nixon, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Doutora, bem-vinda. Boa tarde. Ouvintes do programa Pode Misturar, da FM Rio Jaguaribe 104.5. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, iniciando esse novo projeto aqui, estando com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre benefícios previdenciários, né, e cumprir nosso papel social perante a sociedade, de falar sobre aquilo que a gente sabe bem e vem trabalhando há muito tempo aqui no nosso Jaguaribe e cidades circunvizinhas, né? Graças a Deus estamos aqui como advogados previdenciaristas, atuando nessa função social, entregando benefícios previdenciários há mais de 15 anos. Ao lado aqui do meu esposo e sócio, Dr. Nixon Lucena, e estamos muito felizes de estar aqui hoje, podendo responder essas dúvidas para todos vocês. Nixon, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Adilane, eu agradeço o convite, os ouvintes da FM 104.5, as pessoas que estão nos vendo através do Instagram, Facebook. É um prazer enorme estarmos aqui nessa tarde, para juntos tentarmos, de algum modo, ajudar a população, passando um pouco do nosso conhecimento, tirando as dúvidas, né, que as pessoas têm a respeito dos benefícios. E estamos aqui, vamos bater esse papo legal, descontraído e vamos para frente. Muito obrigado. Já quero agradecer aí por vocês terem aceitado o meu convite de estarem aqui no meu programa, no programa Pode Misturar. E avisar para os nossos ouvintes que vocês estarão aqui todas as quintas-feiras, né? Já acertamos aí, levando serviço de utilidade pública a toda a população jaguaribana. Então, em nome dos nossos ouvintes, quero agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês têm uma agenda muito cheia, mas em prol aí dos nossos jaguaribanos, vocês estão aqui prestando esse serviço. Obrigado mesmo, viu? Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo de verdade. Hoje vamos falar sobre benefícios previdenciários e para a gente começar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o BPC. Muita gente ouve falar sobre essa sigla, mas não sabe muito bem o que significa, se o BPC é permanente, se ele é temporário, enfim. Doutora Enilce Guedes, o que é o BPC? Bom, Adilane, o BPC é um benefício de prestação continuada, né? É um benefício assistencial que ele é pago pelo governo federal através do INSS. E para quem é pago o BPC, né? São para aquelas pessoas que não possuem renda, né? Que vivem em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que têm idade acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, certo? Tanto essas pessoas de 65 anos como pessoas com deficiência de qualquer idade, elas precisam estar cadastradas no cadastro único, né, para comprovar essa situação de vulnerabilidade social e econômica. Perfeito. Nixon, quais os requisitos para a pessoa conseguir o BPC? Bem, Diana, como a doutora Enilce até já adiantou um pouco aí, existem alguns requisitos necessários para ter direito a esse benefício. Um deles é ter 65 anos ou mais, né? E outro critério é deficiência, e isso independe de idade, né? E a questão da renda per capita, né, que o grupo familiar não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo por habitante. E outra situação é que tem que estar
cadastrado, né, ter o cadastro único em dia, não pode estar há mais de 2 anos sem ter esse cadastro. E esse assim, a priori, resumindo, são os critérios básicos para ter direito a receber o BPC. Tem gente que já vem recebendo o BPC há muito tempo, e tem gente que acha que o BPC, por exemplo, pessoas, né, que já se aposentaram acima de 65 anos, muita gente acha que esse benefício ele é permanente. Ele é permanente, temporário. O que faz, por exemplo, se esse benefício não for permanente, o que faz a pessoa perdê-lo? Tem uma palavra que a gente usa muito no direito, né, que é depende. Depende. Na verdade, ele não é um benefício permanente. Pode tornar-se a ser, mas no caso vai depender se não houver nenhuma mudança, né, na família em relação à questão financeira, né? Então vai depender se a questão financeira da família, os membros da família vão permanecer os mesmos. Então tudo isso vai influenciar ou não na permanência do benefício, se alguém vai se tornar um contribuinte ou não, né? Então em relação à renda, porque é um benefício que depende da renda per capita para ser concedido ou não. Então, como eu falei no início, vai depender, né? A priori, o benefício por incapacidade ele tem um período mínimo pelo menos de 2 anos, né, a deficiência. Mas, como eu falei, vai depender se não vai haver ou não mudança no núcleo familiar. Certo. Em relação aí à deficiência, como as pessoas conseguem dar entrada? Sempre por advogado? Tem que ter, por exemplo, a pessoa pode fazer por conta própria? Não necessariamente precisa de um advogado para ingressar com o pedido. A pessoa pode requerer junto ao INSS, levando a documentação necessária e ingressar sozinha junto ao INSS. Só que com advogado, com orientação, é bem mais rápido, né? Nesse caso, eu quero chamar a atenção, né, como o doutor Nixon estava falando, em relação à alteração da renda, né, do beneficiário junto ao cadastro único, que é o que pode levar a qualquer suspensão no benefício. Doutora, né? fala um pouquinho mais próximo. O que pode levar a qualquer suspensão, né, ou cessação, ou mesmo a revisão por força do INSS do benefício daquele beneficiário é a alteração da renda dele no cadastro único. E aí é muito importante qualquer alteração que venha a ser feita tanto no núcleo familiar daquele beneficiário como na sua renda, que ela seja orientada por uma pessoa especialista. Daí a importância, né, do advogado, né, da pessoa buscar orientação antes de fazer qualquer alteração no seu cadastro único. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e coloca uma renda que nem tem, que nem existe na sua família, né? E aí acaba ocasionando essa revisão no seu benefício, né? Porque hoje todos os cadastros do governo, eles estão interligados. E aí acontece aquilo que a gente chama de apuração de irregularidade, né, no benefício. Tem chegado muitos casos no nosso escritório de pessoas que vinham recebendo o benefício há muito tempo e acontece uma apuração de irregularidade. Recebe uma cartinha, uma notificação, porque a pessoa foi lá, atualizou o cadastro único, porque tinha que atualizar, né? E aí coloca uma renda que nem recebia, né? E aí acontece o quê? O INSS faz o cruzamento de dados e diz que gerou uma irregularidade. E nós estamos precisando fazer defesas, levar para a justiça. Enquanto isso, essas pessoas estão sendo privadas de receber os seus benefícios, né? Muitas vezes fica aguardando 5, 10 meses para voltar a receber os seus benefícios. E o que leva essas pessoas a fazerem essas alterações? É falta de conhecimento? Às vezes o que acontece? A lei diz que a família, né, BPC, para efeito de BPC, é constituída pelo pai, a mãe, né, irmãos solteiros, filhos solteiros, né, enteados solteiros. E muitas vezes o que acontece? A pessoa casa, né, constitui família, constitui união estável e eles permanecem morando naquela mesma casa. Por quê? Porque a nossa realidade social é o quê? As pessoas não terem condições de se mudarem, mas constituem novas famílias, mas não tem condições de se mudar. Quando é feito aquele cadastro único, você informa todos morando na mesma casa, como se fosse um núcleo familiar só. E não é,
né? Daqui que você vai explicar para o INSS que você, sua esposa e seu filho vivem de uma renda, sua mãe, seu pai e seu irmão solteiro vivem de outra renda, seu benefício já tem sido cortado ou suspenso pelo INSS. Daí aquela velha história que a gente fala muito da questão das famílias conviventes, né? Famílias conviventes. Conviventes, que nós temos muito dentro da nossa realidade social, tanto aqui dentro do nosso Jaguaribe, como dentro do nosso Ceará, né? Que são famílias, vários núcleos familiares morando na mesma casa. E isso gera o quê? Uma apuração de irregularidade, porque essas pessoas não sabem e acabam declarando isso no cadastro único, né? E acontece o quê? Uma apuração de irregularidade, porque a mãe ou o pai recebe um benefício, né? Uma aposentadoria rural, e acaba aqui atrapalhando, né? No BPC de outra pessoa que já está recebendo há muito tempo, né? Só que aquela pessoa já não faz mais parte do grupo familiar do pai e da mãe. Apesar de morarem juntos. Apesar de morarem juntos. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? E essa pessoa precisa de uma orientação, né? Realmente na hora eu não sabia que existia essa situação. De atualizar um cadastro único. Então, são várias situações que a gente precisa avaliar antes de alterar um cadastro único, que hoje é um documento mais importante para o benefício assistencial. Ele é tão importante que é fundamental que quem recebe BPC tem que mantê-lo atualizado. Não pode ultrapassar os 2 anos, porque se acontecer isso, ele corre um sério risco de ter seu benefício suspenso justamente por não estar com o cadastro único atualizado. Nixon, e de quanto em quanto tempo a gente tem que atualizar o cadastro? Como eu falei agora, pelo menos de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, isso, né? De 2 em 2 anos. Posso fazer antes disso? Pode. Se houver uma mudança no seu núcleo familiar, você pode. Não há nada que impeça você de fazer uma nova atualização. Mas não havendo, pelo menos de 2 em 2 anos, você tem que fazer essa atualização para não correr o risco de ter seu benefício suspenso. A gente viu aí o auxílio emergencial, né? Muita gente se cadastrou, muita gente recebeu, só que lá na frente teve muita gente também que precisou devolvê-lo, né? Devolver o auxílio emergencial. A pessoa que recebe o BPC, ela pode receber o auxílio emergencial ou é um critério de exclusão? Não impede, né? Uma das coisas que a gente recebe muitas perguntas, né? Tanto através dos nossos clientes lá no escritório, como através do Instagram, né? É sobre a questão do auxílio emergencial, né? Se ele conta como renda para o grupo familiar para receber o BPC. E não conta. Na verdade, o auxílio emergencial, que hoje é o Auxílio Brasil, ele é um programa de transferência de renda para o governo. Inclusive, né, a própria lei que foi criada, o auxílio emergencial, ela diz que você pode, inclusive, trabalhar que não perde, né? Então, isso não impede. A gente costuma chamá-la de uma renda invisível, né, para o BPC. Então, você pode receber o auxílio emergencial e também receber o BPC. Nada impede, certo? Agora, o que a gente precisa avaliar? O que costuma, né, gerar uma perda, né, do auxílio emergencial é a questão de você receber outros tipos de benefícios, não o BPC, mas uma aposentadoria rural já naquele núcleo familiar, né? Ou já tem uma pessoa que tem uma carteira assinada, aí somando, né, aquelas rendas, pode gerar o quê? Um aumento na renda daquela família, que vai gerar aquela superação de renda, certo? Não quer dizer que exclusivamente você vai perder ou deixar de receber o BPC por conta do auxílio emergencial. Pela lei, tanto pela lei previdenciária, a lei de benefícios, como a lei que foi instituída, o auxílio emergencial, ele não conta como renda para o BPC. Perfeito. De acordo com a experiência de vocês, voltando um pouquinho agora ainda falando sobre a deficiência, quais são os tipos de deficiências que vocês mais costumam atender e como definir uma deficiência ou essa deficiência? Pronto, isso é uma pergunta muito interessante, Edilane, porque primeiro a gente tem que diferenciar deficiência de incapacidade. As pessoas costumam achar que a incapacidade
ela é a mesma coisa que deficiência, e não é, né? Para efeito, né, de BPC, você não precisa estar incapacitado para o trabalho, você precisa apenas ter uma deficiência. E o que é deficiência? É aquele problema que você tem que lhe causa barreiras físicas, barreiras mentais, barreiras sociais, né? E daí você não precisa comprovar apenas do ponto de vista médico, você precisa comprovar também do ponto de vista social, né? Se a pessoa sofre algum estigma social por conta daquela doença, né? Se a sua cidade ou o local que você mora, ele está preparado para lhe receber como um deficiente, o que é muito difícil, né? A gente sabe que a gente não vive uma realidade preparada para receber, por exemplo, o autista, né? Nós não temos uma realidade preparada para isso, nós não temos uma realidade para receber a pessoa deficiente com visão monocular, e graças a Deus a gente tem conseguido, né, agora aposentar e também conseguir o BPC para muitas pessoas que têm visão monocular, coisa que a gente não conseguia antes. Graças a Deus. Tem alguma lei específica que ajudou? Temos uma lei específica aprovada agora, ultimamente, pelo governo federal. Né? Não me recordo agora o número da lei, mas foi uma lei que foi aprovada agora, né, pelo governo federal, que tornou a visão monocular como deficiência. Né? E isso tem nos ajudado bastante. Né? Outra coisa também que atraso mental, né, amputações, que a gente chama esse atraso mental de TDAH em crianças, né? Problemas também que a gente pode até citar que alguns problemas na coluna, né? Como cervicalgia, espondilose, espondiloartrose, né? São problemas que você tem que levar, não quer dizer que qualquer doença, né, vai lhe causar uma incapacidade ou deficiência. Você tem que ver se aquela pessoa está causando deficiência naquele local que ele mora, que ele trabalha, está entendendo? Que ele vive. Tudo isso a gente precisa analisar. Existe também essa situação, na questão também da exclusão social. Sim. Não necessariamente você precisa estar incapaz, entendeu? Como a doutora Eunice falou. Eu vou dar um exemplo. Pessoas portadoras de HIV, por exemplo. Certo. Muitas pessoas fazem o tratamento hoje e vivem fisicamente muito bem. Né, com tratamento, fisicamente, aparentemente a pessoa está bem, mas existe aquilo que a gente chama de exclusão social, porque muitas pessoas, em razão de serem portadoras de HIV, por exemplo, não conseguem um emprego, às vezes é discriminação, ainda, né? Ignorância, mas enfim, é a nossa realidade, né? E se for constatado que você, assim, o portador de HIV não consegue um emprego em razão disso, ele tá incluso nessa situação, entendeu? Por exemplo, nós já conseguimos vários benefícios para pessoas que fisicamente estavam bem, mas ficou comprovado que, em razão de ser portador de HIV, ele estava excluso da sociedade, assim, em razão de não conseguir um emprego porque era portador, e conseguiu um benefício em razão disso. Então, só concluindo, existem situações que você não necessariamente precisa estar incapaz ou uma deficiência visível, certo? Então não fica preso apenas ao diagnóstico médico, como né? O próprio benefício falou, é uma questão social também. Sim, entendeu? Perfeito. Abrange muita coisa. Então, cada caso você tem que analisar o caso concreto para poder ver a possibilidade. Eu acredito que, inclusive, eu me coloco nessa situação, que muita gente, em relação ao HIV, tem gente que nem sabe que tem esse direito, né? Por isso que é importante, por exemplo, vocês virem aqui no nosso programa para esclarecerem, com certeza, se alguém que está nos ouvindo ou assistindo e se sentir nessa situação, se identificar, é interessante procurar um profissional justamente para ir atrás dos direitos, né? Certamente. Nixon, a gente falou sobre famílias conviventes, falamos sobre renda per capita, renda mensal, sobre todos esses assuntos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como calcular essa renda mensal per capita, né? Per capita por cabeça. Quais são as pessoas que são consideradas do núcleo familiar? Pronto. Basicamente, essa renda per capita, ela fica... que a lei nos diz que ela é em torno de 1/4 de salário mínimo por habitante, por componente. Né? Como a doutora Eunice já mencionou, quem faz parte do núcleo familiar é pai, mãe, filho, que não seja
casado, como ela já mesmo que more no mesmo endereço, debaixo do mesmo teto, não fazem parte do mesmo núcleo familiar. Então, basicamente, quem faz parte do núcleo familiar, os filhos solteiros ou enteados, né, solteiros, pais ou madrastas, padrastas, pessoas que compõem como se fosse pai, mãe e filhos, e irmãos que não tenham constituído família. A partir do momento que você constitui família, mesmo que residam debaixo do mesmo teto, você não faz parte daquele núcleo familiar para fim de renda per capita. Por exemplo, tem uma situação, inclusive foi até uma pergunta aqui. Tem um tio que mora junto na casa, faz parte da família, como é que eu posso dizer? Com famílias conviventes ou é outra família? Como é que funciona? Não, o tio, no caso, não faz parte do seu núcleo familiar, no caso, entendeu? Ele faz parte, ele convive debaixo do mesmo teto, mas ele faz parte de outro núcleo familiar para efeitos de cadastro único, efeitos de renda per capita. Pois é, a gente tem várias configurações de famílias, né? E como vocês acabaram de dizer, para mim é uma novidade, né? Famílias convivendo debaixo do mesmo teto, né? Quantas pessoas, aliás, quantas famílias residem debaixo do mesmo teto e que não fazem parte do mesmo núcleo familiar, né? Quantas famílias formadas e o que acontece? Muitas vezes os benefícios ou não são concedidos ou são cessados justamente por isso, porque um filho casado quando vai se tentar o benefício ou algo semelhante, colocam a renda do pai e da mãe que são aposentados, entendeu? Aí, o que não é correto e acaba prejudicando. Deixa eu só avisar aqui aos nossos ouvintes que estão na frequência 104.5. Se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida, fique à vontade. O nosso telefone para você mandar uma mensagem aqui através do nosso WhatsApp é o 99960-4850. Se você está nos acompanhando através do Facebook, pode colocar aí nos comentários que a gente vai repassando as perguntas tanto para a doutora Enilce Guedes como para o doutor Nixon Lucena. Enilce, é possível abater alguns gastos da renda familiar mensal, da renda mensal? Sim, é possível. Inclusive é uma coisa que é uma situação que a gente faz muito, né, lá no escritório e também perante o INSS, que já é regularizada também através de uma ação civil pública, a possibilidade de você abater os gastos de despesa da casa, né, que você tem com a família, né, que o requerente tem com a família. No caso, a ação civil pública, ela fala somente de remédios que são negados pelo SUS, né, que o SUS não fornece, medicação, fraldas que sejam utilizados pelo requerente. Porém, né, a gente se utiliza dessa lei também para aproveitar para pedir, né, que seja relativizada a renda para outros gastos também. Porque se o INSS está nos dando a oportunidade de comprovar a renda para medicamentos que o SUS não nos fornece, por que não, né, a gente também não poder relativizar outras rendas da casa, já que é a realidade, né, de fato. Então aqui a gente pede, e sempre tem sido nos concedido e atendido, né, a relativização das despesas que tem no cadastro único, né, que já vem no próprio cadastro único, que é água, energia, gás, aluguel, despesas com transporte, com remédios, com mercantil, porque aí o que a gente está mostrando ali para o INSS? Essa pessoa vive, talvez ultrapassou ali um salário e meio, né, daquele núcleo familiar, mas mal dá para pagar as despesas que ela tem. Então ela vive em situação de vulnerabilidade econômica, porque o que aquela família está vivendo, não dá, tá ganhando, não dá para pagar, né, para custear as despesas básicas da família. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Esse abatimento, a pessoa poderá deixar de pagar, ou no caso essas contas, ou ela vai receber um acréscimo no salário? Ela não vai receber acréscimo nem deixará de pagar. Certo. Isso é apenas a título de comprovação para entendi. ter direito ao benefício. Certo, apenas para quê? Para eu mostrar para o governo que aquilo ali são as despesas que eu tenho e o que eu ganho não dá para pagar. E entendi. Por isso eu tenho direito ao benefício que eu estou pedindo. Assim, exemplificando de uma forma concreta, suponhamos que uma casa tenha 3 pessoas. O que nos diz a lei é que é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Suponhamos que a casa tenha 3,
então teoricamente vai ultrapassar. Então, legalmente você não teria direito aos olhos do INSS. Sim. O que a doutora Nilson está querendo dizer é que se você comprovar que suas despesas, apesar de ter só 3 habitantes e ultrapassar 1/4 do salário mínimo por habitante, se as suas despesas você comprovar que necessita, além desse salário, para sobreviver, seja ela com medicação, com alimentação especial ou algo do tipo, um transporte para um tratamento, alguma coisa assim, se você conseguir comprovar isso, então você consegue se enquadrar para conseguir o benefício. Entendi, agora eu entendi, compreendi. Vamos aqui, doutor Nixon. É possível, acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas só deixar registrado, é possível receber 2 ou mais benefícios no mesmo núcleo familiar? A gente comentou um pouco, mas vamos aprofundar, sim. É possível sim, até porque o BPC, seja ele ao idoso ou ao deficiente, ele não pode ser computado como renda para efeitos de benefício. Ou seja, nada impede que um novo benefício seja concedido pelo fato de já algumas pessoas da família receberem o BPC. Então, se alguém recebe na mesma família o BPC, ele não pode ser computado como renda para poder negar um benefício de um novo benefício. Então, ele não pode ser computado como renda. Perfeito. Olha só, nós temos uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Me chamo Ana. Eu e meu esposo não temos filhos. Posso fazer o cadastro único? Deve fazer, né? Deve procurar o CRAS, que é localizado ali na 8 de novembro, e fazer o seu cadastro único, até porque quem quiser pleitear o benefício BPC, um dos requisitos necessários é ter o cadastro único. É um documento necessário para poder requerer esse benefício, é o cadastro único. Não necessariamente você precisa ter filho para poder ter o seu cadastro único, não. Perfeito. Doutora Enils, também já falamos um pouco sobre isso, porque assim, a gente vai conversando, né? Então, muitos assuntos vão entrando dentro de outros. Mas assim, vamos nos aprofundar em relação ao BPC, como já foi perguntado inicialmente. Ele é vitalício? Vocês já responderam. A questão, pode sofrer revisão? Em quais situações isso pode acontecer? Em relação à revisão do BPC. Olha, Edilane, o BPC, ele não é vitalício, como ele também não é uma aposentadoria, né? Ele não é uma aposentadoria e ele também não é vitalício. Como qualquer outro benefício do INSS, ele pode ser revisado a qualquer momento, né? O INSS, ele tem o poder discricionário de revisar qualquer benefício a qualquer momento, né? Então, é o que eu sempre digo, é uma pergunta recorrente também lá no meu escritório, que o benefício, né, assistencial, ele pode ser revisado a qualquer momento, né? Então, normalmente, é um benefício que ele poderá sofrer revisão de 2 em 2 anos. Em regra, é essa. Mas pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode. Pode nunca acontecer? Também pode. Né? Devemos tomar alguns cuidados para que isso não aconteça. Quais são eles? Manter sempre o seu endereço atualizado junto ao INSS. Como eu já falei, a questão do cadastro único, manter sempre ele atualizado de 2 em 2 anos, né? E sempre buscar uma orientação de um especialista antes de alterar qualquer renda ou pessoa do seu grupo familiar no cadastro único, né? Porque o que pode gerar uma revisão ou suspensão no seu benefício assistencial é o que? É uma alteração indevida no seu cadastro único, né? Mas sofrer revisão pode sim. Em relação aos bloqueios, esses bloqueios eles podem acontecer, por exemplo, de forma automática, repentina, ou sempre vem um recadinho, um aviso antes? Não, o correto é o INSS enviar uma carta de notificação para casa do beneficiário, né? Inclusive o INSS, se ele fizer isso, se ele bloquear sem notificação, né, isso está sendo de forma indevida, não pode ser feito assim. O correto é ele enviar uma carta de notificação, dando um prazo para que o beneficiário faça essa defesa perante o INSS, né? Normalmente esse prazo é de 30 dias, né, para que ele faça uma defesa ou um recurso. Se o beneficiário não cumprir esse prazo,
né, aí sim o benefício poderá ser suspenso, né? Depois de suspenso, ele ainda tem um prazo também de 30 dias para fazer uma defesa, um recurso também para o INSS, e aí se ele não fizer nada, né, não fizer nenhuma defesa, não buscar, né, um especialista para ajudar, um advogado para ajudar nessa defesa ou buscar a justiça, esse benefício poderá ser cessado definitivamente, certo? Mas o ideal é que essa pessoa se antecipe e busque logo, né, uma forma de resolver o seu problema e não deixar que o benefício seja cessado. Dr. Nixon, falamos aí sobre o cadastro único como, podemos dizer assim, a maior condicionante, né, para receber os benefícios. Onde fazer a inscrição do cadastro único? Como eu tinha dito, Edno, o local é no CRAS, né, aqui no nosso município, ali na 8 de novembro, 780, em frente à Praça de Aristável. As pessoas procurem o CRAS para fazer seu cadastro único. Além da questão do benefício em si, serve como parâmetro para números, para o governo federal, para governos estaduais e municipais, saber da população, tudo direitinho. Então, as pessoas devem procurar o CRAS, fazer o seu cadastro, e como a doutora Nilce já mencionou aí, quem já tem o seu cadastro feito, na situação de atualizar seu cadastro, não faça de qualquer forma. Procure uma orientação, seja para atualizar em relação a componentes, seja para atualizar em relação à renda. Sempre procure um profissional ou alguém capacitado para lhe orientar, para poder você fazer isso da melhor forma possível. Qual é o processo para dar entrada a um pedido de BPC? No caso, existem os dois tipos de solicitações, né, que seria o amparo ao idoso e ao deficiente. Né, o idoso a 65 anos ou mais, e ao deficiente a questão médica, né, a questão juntada à documentação médica e a documentação em relação à questão financeira, que a gente já falou bastante aqui, que seria a questão da cadastro único, que comprova a sua renda, né, e como você mencionou, a pessoa pode, aliás, como você perguntou, a pessoa pode dar entrada sozinho no INSS, mas como você mesmo falou, o ideal é que você procure alguém também capacitado, no caso um advogado de sua confiança, para que você possa dar entrada da maneira mais correta, né, possível, porque muitas vezes o benefício é indeferido porque você dá entrada de forma errada, né? Isso, né? E o INSS, ele é só o órgão para poder receber seu documento e conceder ou não. Ele não vai estar ali lhe orientando, faça dessa forma, faça assim, faça assado. Então o ideal é que você procure um profissional de sua confiança, para que você possa ser orientado e que seu benefício, quando for dada a entrada no INSS, tenha a maior condição possível de chance de ser deferido. Perfeito. Doutora Nilce, e a pessoa tentou dar entrada no BPC, aconteceu que foi indeferido, e aí? O que fazer? Pronto, Edilânio. Normalmente o que acontece? Tem sido muito indeferido, né, esses processos de BPC no INSS por falta de orientação. A pessoa pode dar entrada no BPC hoje através do 135, né, como também pode dar entrada através do aplicativo ou site do Meu INSS. Ela entra sozinha, né, juntando os documentos, né, pessoais, os documentos médicos, no caso da pessoa de qualquer idade, para deficiente, né, e a pessoa idoso só precisa comprovar a idade, né, e para todos os casos tem que estar com o cadastro único atualizado e comprovar a questão da renda, né. Só o que acontece? Essas pessoas, quando elas dão entrada sem qualquer orientação, né, de que colocar como renda, quem colocar no seu cadastro único, e acontece sempre, né, de o INSS acabar indeferindo por isso. Quando você dá entrada, é marcado uma perícia médica e uma perícia social, né, e a pessoa passa por essas perícias, né, e muitas das vezes, quando elas dão entrada sozinhas, vão sem qualquer orientação.
né? Quando o benefício chega a ser negado por falta de renda, né? A gente orienta sempre a gente resolver a questão da renda e tentar dar entrada de novo no INSS. Né? Quando é negado por deficiência, quando o INSS entende que aquela pessoa não está deficiente, né, para os critérios de renda, para os critérios de BPC, porque a deficiência ela precisa ter impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo para os critérios de BPC? Que ela esteja ali impedida por mais de 2 anos, certo? Então, quando é isso, a gente já orienta a levar logo para a justiça, porque são casos realmente complicados de o INSS deferir lá ali no âmbito da via administrativa. Então, normalmente, quando foi negado no INSS, a gente orienta levar para a justiça quando é negado por critérios de deficiência, porque aí você vai passar lá por uma perícia judicial, né, com outros médicos da justiça. Mas no caso, se for o critério por renda, então a gente orienta, a gente ajeitar aquela renda, ver o que foi feito de errado, se for o caso, né, para poder a gente ingressar com um novo pedido no INSS. E em todo caso, sempre é necessário que a gente olhe o processo, pegue o processo administrativo daquela pessoa, analise e veja qual foi o caso que gerou aquele indeferimento. É possível saber? Eles identificam lá a falha? Sim, é possível saber. A gente pega a cópia do processo administrativo. Naquela cópia do processo administrativo, se não vier a cópias dos laudos sociais e médicos, a gente pode pedir, né? A gente tem como pedir. Aliás, o INSS ele tem a obrigação de entregar isso, né? E a gente tem como avaliar por que foi negado. Se foi o critério de deficiência ou se foi o critério de renda. Perfeito. Agora vamos às perguntas dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores aqui. Muita gente mandou perguntas. Algumas delas já foram respondidas ao longo do nosso bate-papo. Só que como tem muita gente que está chegando agora, eu vou fazê-las novamente e vocês respondem de forma bem objetiva, tá certo? Vamos lá. Teve uma pessoa aqui que até contextualizou, viu, Dr. Nixon, para o senhor. Na aposentadoria rural do homem para a mulher tem uma diferença de 5 anos. Homem 60, mulher 55. No BPC, essa diferença continua ou não? Se sim ou que não, por quê? No BPC não existe diferença de idade. Certo. São 65 anos, tanto para homem como para mulher. O porquê, objetivamente falando, é porque a lei assim o diz. Né? A lei simplesmente diz que para o idoso é 65 anos, tanto homem como mulher. Perfeito. Doutora Nilce, a mulher que tem 62 anos nunca pagou nada ao INSS, ela pode se aposentar? Essa pergunta é da Cleide Moura, lá de Fortaleza. Mandou pelo WhatsApp. Pronto, Adilane, muito obrigada, Cleide, pela sua pergunta. Pronto, ela não especificou essa mulher, né? Se ela é uma pessoa que já trabalhou na agricultura, se não, né? Mas se for o requisito idade, né, com 62 anos, ela não se aposenta se ela não contribuiu para o INSS, certo? Para o BPC, né, o requisito de idade é 65 anos, tanto homem como mulher, certo? Se ela tiver trabalhado, porventura tiver trabalhado como agricultora, se essa mulher foi agricultora, a partir dos 65 anos, ela já poderia ter tentado a sua aposentadoria por idade. Perfeito. Doutor Nixon, essa pergunta agora para o senhor. Se a idosa se encaixa em todas as exigências da LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, a pergunta é a seguinte: mas ela é casada e o seu esposo é aposentado com apenas um salário mínimo, ela tem direito a receber o BPC? A pergunta é da Silvia Helena, via Instagram. Pronto, eu agradeço aí a pergunta da Silvia Helena. Como eu falei no início, depende né? Da situação da família. Se no caso específico, né, o aposentado ele tiver, por exemplo, acima de 65 anos, a renda dele é excluída, então não vai ser empecilho para que ela receba o benefício BPC, entendeu? Então é por isso que a gente sempre diz que cada caso é um caso, né? Nenhum caso vai ser igual ao outro. Então, no caso concreto, se
o aposentado ele tiver, por exemplo, mais de 65 anos, for um benefício por incapacidade, por exemplo, de um salário mínimo, ele não vai contar como renda. Então, nesse caso, ela teria direito a receber o benefício, sim. Perfeito, eu acho que essa frase é a frase-chave de todo advogado, né? Depende. Eu tô aprendendo porque com cada vocês caso aqui. é um caso, né? É verdade. Doutora Enilce, se a pessoa tiver uma empresa, um MEI, aberto, essa pessoa pode receber o BPC? Eita, que isso é um problema que está nos atrapalhando muito com nossos BPCs. Que as pessoas entram com pedido de BPC, depois é que a gente vai olhar, tá lá a pessoa com um MEI em aberto, né? Principalmente pessoas que nunca nem utilizaram essa MEI, né? Mas realmente o MEI, né, a empresa em aberto é um problema, né? Qual é a minha orientação? É a gente fechar, dar baixa nessa MEI, né? Principalmente aquelas pessoas que não se utilizam mais dessa empresa há muito tempo, que abriram e nunca utilizaram, né? Ou se você não utiliza mais essa empresa, né? Você dá baixa nessa MEI, né? Porque quando você tem uma MEI para o INSS, você tem um exercício em atividade, né? Você está ali com uma atividade e para o INSS você teria que estar até contribuindo. Então, nesse caso aí, a MEI é um problema, né, para o BPC. Então, eu oriento o quê? Fechar, dar baixa naquela MEI e depois entrar com o pedido de BPC. Exatamente, repetimos, por isso a importância de uma consulta com o profissional para não desandar o processo lá na frente, né? Já para facilitar, deixar tudo fluir. Dr. Nixon, mais uma pergunta que já respondemos aqui ao longo do nosso bate-papo, mas como disse, tem gente entrando aqui, é bom que até a gente faz um cortezinho, tá certo? Aí pro Instagram. O Auxílio Brasil conta como renda da família para requerer o BPC? Não, o Auxílio Brasil ele não conta como renda para recebimento de BPC. O Auxílio Brasil como é que eu posso dizer? Transferência de renda. Pronto, a palavra é essa, uma transferência de renda. Então ele não pode contar como um benefício, até porque ele é temporário, né? Então ele não é algo que você possa contar com esse valor como renda per capita. Sim. Então o Auxílio Brasil ele não conta, respondendo a pergunta, ele não conta como valores para efeito de renda per capita. De forma bem objetiva, né? Doutora Enilce, uma pergunta. Eu vinha recebendo o BPC e foi suspenso. O que fazer? Outra pergunta. O que pode ter acontecido para esse benefício ter sido suspenso? A gente volta ali naquela situação, né, que eu já falei, em relação aos beneficiários que alteram, né, o seu cadastro único. O que pode ter acontecido, né? Às vezes a pessoa vai lá e altera o cadastro único, altera a sua renda ou altera os componentes do grupo familiar, né? E aí gera aquele cruzamento de dados, né, com os outros sistemas do governo federal. E aí aquele cruzamento de dados chega lá, né, e vai gerar o quê? Uma apuração de irregularidade. Nessa apuração de irregularidade, o INSS vai perceber que houve uma alteração na renda daquele beneficiário, que pode gerar o quê? Uma revisão no seu benefício. E aí vem aquela carta de notificação para você se explicar, né? O que houve, por que houve aquilo, né? E aí você tem aquele prazo, né, de 30 dias para fazer a defesa e se explicar, e se realmente aquelas pessoas fazem parte do seu grupo familiar, né? Se a renda que você declarou no cadastro único realmente é aquela. Então tudo isso são N motivos que pode gerar uma suspensão no seu benefício. Então todo caso, né, precisa ser avaliado, né, cada caso, o que pode ter gerado, né? Normalmente o que gera em quase 90% dos casos, o que gera são o quê? Alterações, né, na renda e no grupo familiar do beneficiário. Dilane, só uma complementação em relação ao Auxílio Brasil. Algumas pessoas até me procuraram em relação ao Auxílio Brasil, porque teve o Auxílio Brasil suspenso
Justamente aí um caso específico, perguntou se seria porque estava recebendo o BPC. Né? Só que na verdade também o BPC não faz com que o Auxílio Brasil seja cessado ou suspenso. Muitos casos, às vezes, quando não para de receber o Auxílio Brasil, é por outra situação, ou porque alguém da família conseguiu uma aposentadoria, outro tipo de benefício, ou começou a trabalhar de carteira assinada. Esse tipo de situação é que pode ocasionar a suspensão do recebimento do Auxílio Brasil, mas o BPC em si, não. Perfeito. Estamos recebendo aqui uma pergunta por meio do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da rádio. Inclusive, eu acho essa pergunta bastante pertinente, principalmente nesse mês de outubro, né, que nós estamos aí na campanha Outubro Rosa. E tem uma ouvinte que está perguntando o seguinte: quais são os direitos para quem tem CA, para quem tem câncer? Pronto. A pessoa com câncer de mama, ela pode ter direito, inclusive, ao BPC, né, que é o benefício que nós estamos falando hoje. Pode ter direito, né, ao auxílio doença, né, e aí vai depender de quê? Né, se essa pessoa ela tem contribuições para o INSS, né, no mínimo a gente fala de qualidade de segurado, que aí teria que ter aí no mínimo 12 contribuições. Dependendo do caso, a gente pode até conseguir a isenção de carência por se tratar de câncer, né? Então vai depender, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar a gravidade da doença, né? Porque não basta ter a doença, a gente precisa avaliar a gravidade e as condições, né? Então, em se tratando de benefício, né? É o que a gente chama de auxílio doença, mas hoje ele é chamado de auxílio por incapacidade temporária ou permanente, o que vai avaliar se você poderá ficar recebendo temporariamente ou permanentemente é o quê? É a gravidade da doença e o tempo que ela vai lhe gerar incapacidade, né? Em se tratando de câncer de mama, nós tem também a questão da mutilação, né? Porque tem casos que a pessoa precisa tirar um quadrante, 2 quadrantes ou até o seio todo, né? Então, o que vai gerar essa questão aí da incapacidade permanente é a questão da mutilação da mulher, né? Do seio da mulher. Pode gerar também muitos outros direitos que fogem também da nossa alçada do benefício previdenciário, como a isenção de imposto de renda, né? Isenção de PVA e muitos outros casos. E também, né, ela pode estar incluída no BPC, basta que a gente comprove, né, a deficiência e a questão da renda, né? Porque o BPC a gente tem que estar sempre lembrando do critério da renda, né? Não só a doença. Tem que estar sempre lembrando que a gente tem que tratar o BPC com os critérios de renda de até 1/4 do salário mínimo, que a gente pode até relativizar, como aquela pergunta que você me fez, com a questão das despesas que a pessoa tem da casa quando essa renda ultrapassa um pouquinho. Esquecendo também que aí também no caso do segurado especial, né? Que pode também ser o nosso agricultor, que é o mais comum aqui na nossa cidade, que também contrai o CA, pode, se tiver com a comprovação da qualidade de segurado, né, que é o agricultor ou agricultora. A nossa mulher agricultora também pode ter direito, né? Desde comprovar a incapacidade para o trabalho em razão do câncer, terá direito ao benefício. Também pode ter direito ao benefício. Ou temporário ou permanente, dependendo da situação. Sim, tem também, eu acho que a questão da saúde mental, né, também que afeta bastante. Tem muitas mulheres que não conseguem, assim, de modo imediato, tão rápido, né, saírem dessa situação. Sim, que vem junto com a doença, vem a questão da saúde mental, né, o que aquilo ali proporciona. Até quando eu falo da questão da mutilação, né, a gente tem que ver o que aquilo causa na mulher, o trauma, né, de você perder um seio ou parte do seio, né, tudo isso é quando eu falo do estigma, né, social, da vulnerabilidade social, a gente tem que se atentar para todos os âmbitos, né, principalmente em relação à saúde mental também. Perfeitamente. A minha última pergunta ia ser sobre o auxílio incapacidade, mas a doutora Nilce já falou aí dentro dessa penúltima pergunta.
E o que nos resta agora é agradecer imensamente a participação de vocês dois aqui no nosso programa e lembrar mais uma vez aos nossos ouvintes que doutora Enilce Guedes e doutor Nixon Lucena estarão aqui todas as semanas. A gente vai firmar na quinta-feira, mas se acontecer algum imprevisto a gente remarca. Mas toda quinta-feira eles estarão aqui respondendo as nossas perguntas e a gente depois vai ver uma pauta interessante. Eu estou pensando que a gente vai trazer no próximo sobre o benefício rural, porque tem muita gente que tem muitas dúvidas em relação a isso e também é um assunto que tem muito pano para manga, né, doutor? Então é isso, quero agradecer. Eu gostaria que vocês deixassem aqui um recado para os nossos ouvintes. Doutor Nixon. Edilânio, eu que agradeço o convite mais uma vez, agradecer esse bate-papo que nós tivemos aqui e que Deus tenha nos iluminado para que tenhamos tirado as dúvidas das pessoas, que de alguma maneira nós tenhamos ajudado as pessoas a tirarem as dúvidas, que elas possam, a partir dessa nossa conversa, esclarecer alguma coisa. E estamos aqui, como você falou, estaremos aqui semanalmente, tirando as dúvidas em relação a benefícios. As pessoas fiquem à vontade, podem mandar perguntas, que o que tiver ao nosso conhecimento, que nós pudermos fazer, estaremos aqui para ajudar. E quero agradecer mais uma vez o seu convite e agradecer aos ouvintes da FM, e estamos aqui sempre para ajudar a população e fazer o nosso trabalho social. Desde já agradeço. Doutor, olha só, aproveitando aqui tua fala, chegou mais uma pergunta, vamos aproveitar e tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, tá certo? A nossa ouvinte está dizendo o seguinte: gostaria de saber se quem tem depressão tem algum direito ou algum benefício. Quem tem depressão. Edilane, a depressão hoje em dia é uma doença muito séria, que até pouco tempo não gerava muito benefício, não. A realidade é essa. Numa linguagem muito simples, até pouco tempo era uma doença de gente que não tinha o que fazer. Negligenciada, né? Na verdade não tinha assistência, não tinha nada, que é um grande erro, que é uma doença muito séria, seríssimo, que tira muitas vidas, muitas vidas são ceifadas em razão da depressão, né? E respondendo a pergunta, a depressão é uma doença que gera sim benefício. Como qualquer outra doença, é uma doença que, desde que seja comprovada, através de atestados, através de tratamentos, e comprovando a qualidade, seja ela de segurado ou de contribuinte, ou através do BPC mesmo, é uma doença que pode sim, desde comprovada e preenchendo os requisitos, pode sim ser concedido um benefício. Perfeito. Doutora, agradecendo sua participação. Eu que agradeço, Edilânio, que é um prazer, né, mais uma vez estar aqui com você e dizer que é um enorme prazer estar aqui respondendo todas essas perguntas e dúvidas, né, dos seus ouvintes, que espero que a partir de agora sejam nossos também. Com certeza. Né, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí no Instagram, no Facebook, agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo, agradecer a todas as perguntas que foram nos feitas hoje. Espero ter ajudado a todos vocês, espero ter respondido e espero a partir de agora poder ajudar cada vez mais, né? Trazer aqui para vocês assuntos interessantes, trazer pautas relevantes que vai ajudar, né, a toda a nossa sociedade no dia a dia, né? E esperamos cumprir nosso papel social enquanto advogados, enquanto juristas, né? Que todo advogado é jurista, né? Que estamos aqui, eu, doutor Nixon, Edilânio, cumprindo nosso papel social, né? Esperamos em Deus, né? E agradecendo a todos vocês a oportunidade. Desculpa também, pedir desculpa aqui pelo nervosismo, né? A primeira vez. Quem percebeu? A primeira vez que estamos, pelo menos falo por mim, a primeira vez que estou aqui nessa rádio, nessa entrevista, e é normal, é comum, um friozinho na barriga, mas vai melhorando, com o tempo vai melhorando. Pois se aconteceu isso aí, eu não vi não percebi. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo de vocês terem aceitado o nosso convite, e até a próxima semana, se Deus quiser, com muito mais esclarecimentos aí, prestando serviço de utilidade pública à nossa população. Uma excelente tarde para vocês.